A paz de Cristo a todos, estamos aqui para mais uma palavra e reflexão. Não tem como deixar de iniciar essa reflexão contando para vocês como tudo isso começou, né? Como essa reflexão começou na minha mente. Quando começou a pandemia, uma das pessoas que congregam conosco, né? Ela queria saber se alguém conhecia famílias que, por causa da pandemia, deixaram de ter como prover o sustento para a sua família. Então, a gente sabe como que foi tudo, fechou tudo. Então, quem vendia coisas na rua, no trem, nas praças, né, não puderam mais fazer isso. E muitas pessoas que tinham atividades informais, elas não tiveram, não estavam tendo como se sustentar por causa da pandemia. E daí essa pessoa ficou muito preocupada com isso. E ela perguntou, né, para nós, no nosso meio, tudo isso via WhatsApp, porque a gente não estava se encontrando, e ninguém conhecia ninguém que tivesse essa urgência, essa necessidade naquele momento. Não satisfeita, essa pessoa foi para o Facebook e um dia quando eu abri lá meu Facebook, estava lá, né? Ela perguntando se quem conhecia pessoas que estavam precisando de ajuda, né? E daí a gente começou a conversar e vimos como ela estava angustiada, porque ela sabia que tinha muitas pessoas que poderiam estar em situação de grandes dificuldades, passando fome até mesmo, né, por causa da pandemia, e ela queria acudir essas pessoas. E nós tentamos, eu tentei, né, falar, não, isso é função dos órgãos governamentais, da prefeitura, do governo, enfim. Nós não temos como ajudar todo mundo, nós não temos, se a gente sair por aí procurando esse tipo de pessoa, nós vamos ficar atolados sem ter o que fazer, porque nós não temos condições de acudir isso. Mas ela não desistiu. Em algum momento, eu creio que ela, né, era um casal, eles se sentiram até sozinhos nessa luta, e para nós era assim o fim da picada a pessoa querer colocar no Facebook, procurar pessoas que estivessem passando necessidade, que estivessem passando fome para poder ajudar. Para nós foi realmente assim, para mim foi o fim da picada, né? Como é que é possível isso? E daí depois de algum tempo a gente começou a acompanhar a leitura diária da Bíblia através do Harold Walker e vários trechos, né? Dia a dia, quando a gente lia vários trechos, Deus falando sobre o cuidado dos pobres, olha os pobres, né? E aquilo foi mexendo comigo, foi mexendo comigo. E daí eu cheguei para essa pessoa e falei assim, olha, eu não estou conseguindo entender ainda o que você está querendo, mas eu sei que você está certa. Eu sei que isso vem de Deus e que você está certa, e por enquanto eu vou ver através dos teus olhos. E estou pedindo para que Deus abra os meus olhos para eu poder enxergar toda essa situação. E o que aconteceu foi que essas famílias chegaram até essa pessoa, e muitas famílias chegaram até essas pessoas, e daí a gente começou um trabalho de ajuda, né? E muitas pessoas foram envolvidas, né, nesse trabalho, muitos dos irmãos ajudaram, e até hoje a gente está com esse trabalho, fazendo esse trabalho, e Deus despertou e nos mostrou tantas coisas através disso, e nós fomos impactados com tantas situações, com tantas situações. Se eu for contar aqui, talvez, se algum dia eu tiver oportunidade, eu converse no particular
as experiências que nós tivemos com essa situação. Então, foi muito impactante, foi muito impactante. E assim, o retorno que a gente tinha de pessoas assim que estavam em situação muito difícil mesmo, pessoas em que teve alguns casos de pessoas que não sabiam mais aonde buscar ajuda, e de repente eles veem a providência divina através do pensamento, através da atitude dessa irmã, que ela enxergou de longe que tinha um próximo, que não era tão próximo assim, mas que estava precisando de ajuda. E Deus proveu ajuda para muitas pessoas através dessa necessidade, desse sentimento que eu tenho certeza que veio de Deus, para que muitas pessoas fossem socorridas no momento de aflição, no momento de angústia, no momento de grande necessidade, através desse olhar, através desse sentimento que Deus colocou no coração dessa irmã. E daí muitas coisas aconteceram, foram acontecendo muitas coisas, e eu fui entendendo muitas coisas, né? Que muitas vezes o meu próximo é aquele que eu não conheço, mas que está precisando da minha ajuda, que está precisando de um socorro. E daí culminou num momento da minha vida pelo qual eu passei, que em uma situação é que eu precisava, né, ter empatia por alguém que não era do sangue do meu sangue, que não era da minha família, mas que eu precisava tratá-lo e ter esse mesmo carinho como se ele fosse, né? E isso para mim assim foi tão marcante, foi uma situação que eu não vou contar aqui agora, mas que me marcou muito. E daí veio assim nitidamente que quando alguém precisa da tua ajuda, quando alguém precisa do teu carinho, quando alguém precisa da tua atenção, muitas vezes essa pessoa não é alguém da tua família, não é alguém que tem o mesmo sangue que você, não é um vizinho muito próximo, é uma pessoa com qual às vezes você até nem convive tanto, mas que se ela está precisando, você tem que dar a mesma atenção, o mesmo carinho, o mesmo amor, como se fosse alguém da tua família, como se fosse alguém muito próximo de você. E tudo isso me fez lembrar da parábola do bom samaritano. Lucas, capítulo 10, versículos de 25 ao 37. A parábola do bom samaritano. Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondendo-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho.
Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastare com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então, eu queria, para começar, destacar 3 trechos do que eu li agora. O primeiro dele é que diz assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Outro trecho é assim, quando Jesus pergunta: qual destes parece que foi o próximo, daquele que caiu na mão dos assaltantes? E ele disse: o que usou de misericórdia. E por fim, Jesus, quando fala assim, vai e faze da mesma maneira. Ou seja, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, ele tinha conhecimento do que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna, né? E tanto que ele usa 2 trechos que estão no Antigo Testamento. Então, ele usa um trecho do Deuteronômio 6:5, né, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, com toda a tua força, né? E se a gente continuar lendo no 6, versículo 6 e 7 do capítulo 6 de Deuteronômio, nós vamos ver que o Senhor fala que essa palavra deveria ser inculcada aos filhos, né? Deveria estar no coração do povo de Israel. E isso acontece porque, tanto que esse doutor da lei, ele cita essa palavra. Então, chegou até aqueles tempos, né? E tem chegado até nós nesses dias. E usou um outro trecho de Levítico 19:18 que diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, quando o doutor da lei cita esses 2 trechos, ele coloca que ele sabia o que deveria ser feito para que ele ganhasse a vida eterna, né? Daí Jesus fala assim: então ótimo, você já sabe, então você vai e faz tudo isso que você vai viver. Ou seja, tenha uma obediência perfeita à palavra do Senhor e você viverá. Daí ele, querendo justificar, você falou: mas peraí, é como se alguma coisa não tivesse clara para ele nessa questão, e o que ele coloca? E quem é o meu próximo, né? E muitas vezes isso acontece conosco também, né? Nós conhecemos a palavra, mas a gente coloca assim uma vírgulazinha, né? Um mais, um só que, para nos justificarmos e não cumprirmos, não termos obediência perfeita à palavra do Senhor, né? E o doutor da lei, então, questionando a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, em toda a sua sabedoria, ele coloca essa parábola, né? Então, ele coloca as 3 pessoas que passaram por aquele homem que foi assaltado, que estava lá caído, quase morto, né? E o primeiro deles é o sacerdote, que ele passa, mas a palavra diz assim: vendo-o, passou de largo. Então ele ignora, né? E daí a gente pode pensar assim, alguns motivos pelos quais talvez ele não parou.
Talvez ele pensou que o homem tivesse morto, e se ele tivesse morto, ele não podia nem tocar nesse homem, porque se ele tocasse, depois ele deveria passar por todo um ritual de purificação, enfim. Talvez ele pensou que aquele homem caído fosse um gentil, não preenchia os requisitos para ser o seu próximo, né? Portanto, ele não estaria não cumprindo a lei, porque a gente tem muito disso, né? A gente coloca alguns requisitos para ver quem é o meu próximo. E a gente pode comparar daí esse sacerdote a algumas pessoas que hoje têm funções dentro da igreja, né? E eu fico pensando assim, talvez Jesus disse que o homem estava quase morto, mas se ele tivesse algum fio de ciência, de consciência, e ele visse vindo um sacerdote e reconhecesse que era um sacerdote, ele podia pensar assim, olha, tô salvo, né? Chegando ajuda, tá chegando ajuda, né? Doce engano. Não, mas foi só uma colocação minha essa. Daí vem um levita, né? Da tribo de Levi, que eles eram ministros ao culto, eles eram vistos como pessoas que se dedicavam exclusivamente à realização do culto de Deus, né? E o levita, ele era acostumado a servir, né? Ele passa, né? A palavra fala, vendo, passou de largo também. Ele deve ter pensado também que aquele homem não preenchia os requisitos de ser seu próximo, né? Isso é uma simples suposição, mas de qualquer modo, Jesus fala que ele vendo passou de largo também, ele não acudiu. Se esse homem aí assaltado tivesse um fiozinho de consciência, visse um levita vindo e reconhecesse que era um levita, aí é tudo uma suposição minha, né? Ele certamente pensaria assim, chegando ajuda. Mais uma vez teria se enganado, se é que isso aconteceu. Daí vem o samaritano. Quando Jesus coloca o samaritano na história, o doutor da lei já não deve ter gostado, porque a gente sabe que existe toda uma questão aí entre judeus e samaritanos, que eles não se davam, enfim, né? Mas daí Jesus fala que ele vendo, né, chegou perto, aproximando-se, moveu-se de compaixão de ver aquele homem caído, devia estar todo sujo, todo ensanguentado, né? E o samaritano chegou perto, ele foi até ele e moveu-se de compaixão por aquele homem que estava numa situação muito difícil, precisando de ajuda. Daí, Jesus fala que o samaritano, ele teve misericórdia com aquele homem que estava caído, quase morto, e fala assim que ele colocou azeite e vinho nas feridas, né? Daí eu achei interessante, e lógico que a gente já supõe o porquê que ele usou o vinho e o azeite, uma vez que naquela época não tinha outro tipo de medicamento, talvez, né? Ou não naquela condição. Mas daí eu falei assim, vinho e azeite, e o homem carregava vinho e azeite, né? Estranho, né? O samaritano carregar vinho e azeite. E daí eu fui procurar um pouco mais, entender um pouco mais sobre isso. Daí eu vi assim que alguns significados para isso, né? Para usar isso em uma ferida. Então é que o vinho poderia ser usado para desinfetar, para limpar, né? Talvez pelo fato de ser alcoólico. Teve gente que falou assim que o vinho naquele momento significava o sangue, achei meio estranho isso, que o vinho representava alegria, enfim, uma série de coisas em relação ao vinho. E que o azeite seria para ungir, via em alguns lugares que poderia ser para amolecer as feridas, né? Mas de alguma forma, tanto o óleo
como o vinho, eles trariam algum alívio para aquele homem ferido, e por isso o samaritano usou do óleo e do vinho. Mas eu vi uma frase que eu jamais vou esquecer, que dizia assim: só os misericordiosos carregam vinho e óleo. E isso eu achei espetacular, porque eu questionei, né? Por que ele tinha óleo e vinho? Porque ele era um homem misericordioso, né? Então, nós podemos dizer que nos nossos dias, quem é o bom samaritano? É aquele que sabe usar de misericórdia para com o seu próximo. E o que é ter misericórdia? É um sentimento de dor, de solidariedade em relação a alguém que sofre, é ter compaixão, né? E daí eu entendi uma coisa muito importante, que a pessoa que eu falei que na pandemia queria saber quem estava precisando de ajuda é uma pessoa que carrega na sua vida sempre, sempre vinho e óleo, porque é uma pessoa misericordiosa e ela quer ter sempre isso em mãos para poder acudir, para poder aliviar a dor daquele que sofre, daquele que precisa de ajuda, ainda que ela não conheça essa pessoa, assim como o samaritano provavelmente não tem nenhum indício de que ele conhecia aquele homem. E, gente, é muito interessante isso. Só os misericordiosos carregam vinho e óleo. E eu fico pedindo para Deus que eu quero ter sempre, sabe, carregando comigo esse vinho e esse óleo, para poder cumprir a palavra do Senhor, para poder saber quem é o meu próximo, para poder estar pronta a ajudar o meu próximo quando esse precisar. Lembrando sempre que misericórdia e compaixão não são apenas sentimentos da alma, mas são atos e atitudes. E a duras penas, e eu tenho aprendido isso, mas ainda estou longe de ter, de viver dessa forma, né? Mas essas questões que foram acontecendo têm me mostrado isso, e que o Senhor nos ajude, me ajude, nos ajude a termos esse entendimento sempre. Para não me estender muito, eu vou parar por aqui e amanhã eu volto para a gente continuar essa reflexão.